Bem-vindo ao canal de curso de robótica do campus avançado de Sinop. Vamos estar hoje aprendendo a instalar a IDE e entender como ela funciona, como deve ser configurada. Então o Arduino, para programar, configurar o Arduino, é necessária a instalação da sua IDE. A IDE é um ambiente de desenvolvimento dos códigos que serão automatizados, ou serão programados, ou serão compilados para que os robôs funcionem. Tá? Então, acessem o site, o link vai estar na descrição do vídeo. Tá? Acessem o site, façam download da IDE e instalem no seu computador. Essa é a interface que você verá quando abri-la. Para utilizar o Arduino e conseguir carregar o código que foi escrito e compilado pela IDE no Arduino, é necessário conectá-lo por um cabo USB ao seu computador, conforme na imagem. Tá? Então, conecte o cabo no Arduino e a outra ponta ao seu computador. Ao abrir a IDE, você deve primeiro fazer algumas configurações para conseguir carregar o código que você está editando, configurando, para o Arduino. Tá? O primeiro passo, você deve selecionar qual a versão do Arduino que irá utilizar, ou seja, que está conectada ao seu computador pela porta USB. Então vá no menu Ferramentas, no menu da IDE Ferramentas, depois Placa, depois selecione o modelo Arduino que você tem e está conectado ao computador. Na figura mostra a seleção do Arduino Uno, que é o mais comum. Agora você precisa informar para a IDE a porta que esse Arduino está conectado. Tá? Sempre que você conecta o Arduino na porta USB, ele vai gerar lá uma porta de conexão. Essa porta sempre deve ser informada à IDE antes de tentar carregar o código compilado para o Arduino. Caso contrário, ele vai dar erro e não vai conseguir carregar. Para fazer essa configuração, vá no menu Ferramentas, depois Porta e selecione a porta que mostrar a porta com, que mostrar o Arduino conectado. Tá? Sempre que você usar a mesma porta USB, essa configuração ela não será necessária repetir. Mas caso você altere o Arduino da porta USB ou altere o modelo do Arduino, você vai ter que vir e configurar o modelo do Arduino e a porta novamente. A tela inicial da IDE de desenvolvimento é esta, como já mostrado anteriormente. Nela, todo programa sempre terá que ter os métodos setup e loop. Tá? O método setup ele é executado quando inicia o programa. Ele é executado apenas uma vez. Tá? Então, tudo que você deve fazer no início do seu código, no início do seu robô, no início da sua automação, e ele deve fazer somente uma vez, você deve colocar isso dentro desse comando setup. O loop é o trecho de código que ficará repetindo enquanto o Arduino estiver ligado. Então todo trecho de código que você quer que fique repetindo, né, até que o Arduino seja desligado, deve ser escrito dentro desse comando loop. A linguagem do Arduino ela é case sensitive. Tá? Então, quando você usa caracteres maiúsculo e minúsculo para declarar o nome de variável, o nome de método, você deve sempre utilizar da mesma forma. Então, por exemplo, conforme na apresentação lá, LED amarelo escrito com L inicial minúsculo, para o Arduino, para o código, não é a mesma coisa que LED amarelo escrito com L maiúsculo. Tá? São duas variáveis diferentes, são dois comandos diferentes. Então, atentem a escrever as palavras conforme realmente elas foram declaradas ou conforme o nome é definido, considerando as letras maiúsculas e minúsculas. É necessário sempre uma identificação de fim de linha de comando. Tá? Essa identificação você deve colocar o comando, né, o caractere ponto e vírgula. Tá? Por que isso? Porque um comando, uma instrução na programação, você pode começar a escrever numa linha e ela passar para a linha de baixo. E não significa que ela encerrou. Então, para o Arduino, o comando, uma linha de operação do código,
ela só é finalizada quando ele encontra o ponto e vírgula. Então todas as linhas de comandos devem finalizar com ponto e vírgula, com exceção das funções setup e loop, que essas são funções nativas dele, que você não deve estar finalizando com ponto e vírgula. Elas definem o seu início e o seu fim com as chaves que são já criadas no início que o programa é aberto, e você não deve apagá-las, você deve escrever todo o código entre essas duas chaves de abertura e fechamento dos comandos. A IDE vem com vários exemplos de vários códigos fontes para você poder aprender e fazer alguns testes. Então vamos ver aqui alguns. Então, para ver esses exemplos, você pode acessar lá o menu Arduino, exemplos, e aí ele vai estar trazendo ali várias categorias de exemplos que você pode estar acessando. E esse código já está pronto, disponível com a instalação do seu dispositivo, do seu IDE no seu computador. Vamos abrir aqui o exemplo Blink, tá? Então, nessa imagem ele mostra que o exemplo Blink, ele define uma porta de saída. Então, quando você vê lá o output, significa que é saída, e se tivesse escrito input, seria entrada, tá? Então, esse exemplo, ele utiliza um LED que tem na própria placa do Arduino, relacionado à porta 13, que você pode fazer testes, tá? Então, dentro da função setup, a função pinMode, ela vai estar definindo uma porta digital que você vai utilizar e definir como que você vai utilizar essa porta, se é para saída ou se é para entrada. Nesse exemplo, ele está usando ela para saída, tá? Então ele vai enviar um sinal positivo nela, e aí quem estiver conectado a ela vai receber lá um sinal positivo que a porta está enviando dados, não recebendo dados. Se fosse para receber, ele estaria trocando ali de output para input. Esse LED da placa, ele já é configurado com a porta 13. Então você, nesse exemplo, não precisa estar conectando nada na placa. A função loop foi escrito lá, digital write, que é uma função do Arduino. Então essa função digital write, ela serve para você mandar algum comando para a porta. Então ele vai escrever algo na porta. Para escrever, você tem que dizer qual a porta que você está usando e o que você está fazendo, tá? Então, quando coloca lá digital write 13, ele está escrevendo na porta 13, que foi definido lá no setup como uma porta de saída. E o write, após o número 13, ele está dizendo para ligar essa porta, ok? Após ele ligar, o comando seguinte, delay, ele é um comando que pede para ficar parado, ou seja, aguardando em milissegundos, tá? Então ele colocou ali 1000 milissegundos, ele vai aguardar ali alguns segundos, né? E depois desses segundos ele escreve novamente na porta, fazendo com que agora ela apague. Então o digital write 13,low, ele está desligando o sinal dessa porta e esse LED vai apagar. Então quando ele manda o comando write na porta 13, o LED acenderá. Quando ele manda o comando low na porta 13, o LED vai apagar. Novamente, tem um comando delay com um valor de 1000, ele vai aguardar alguns segundos e esse LED vai apagar. Então ele ficará repetidamente, como o loop é um comando que vai ficar repetidamente sendo executado, ele vai acender o LED na placa do Arduino e apagar repetidamente enquanto ele estiver alimentado. Todo código precisa ser compilado e verificado quando você vai enviar para o Arduino. Então, após a escrita, né, voltando aqui, esse é o código escrito. Para poder enviar para o Arduino, primeiro você precisa compilá-lo. Para compilar e verificar se o código está certo, você deve pressionar nesse botão de checkzinho que na imagem está alaranjado, tá? Ele vai fazer a verificação do código e a compilação para gerar uma versão, um arquivo que é compatível para ser enviado para o Arduino. Após ele compilar e compilar sem erros, né, após essa barra verde embaixo, onde está na imagem lá compilando o sketch, ela terminar, será apresentada uma mensagem nessa parte preta abaixo da mensagem compilando, dizendo que o código foi compilado com sucesso, e então você pode carregar esse código para o Arduino.
Carregando o código para o Arduino, você deve selecionar na seta ao lado do botão de checar, de compilar, tem uma setinha apontada para a direita, e essa setinha vai fazer com que o código que você escreveu seja enviado e carregado para o Arduino. Vai demorar alguns segundos e após ele concluir o carregamento, o Arduino conectado ao computador vai estar com aquele código carregado e funcionando conforme as instruções do comando que foram enviadas. Então esse é mais um vídeo do nosso canal do curso de robótica. O próximo vídeo nós vamos mostrar na prática esse exemplo sendo executado com uma placa do Arduino, para que vocês vejam, não só na teoria, mas vejam na prática o que vocês devem fazer, o que irá acontecer também. Então não perca os próximos vídeos do nosso canal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal para ser notificado dos próximos vídeos que serão publicados.